Com a proteção de Deus e nas presenças do conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e ainda da procuradora junto ao tribunal designada para a sessão, doutora Ângela Cássia Costaldello, declaro aberto no horário regimental, 14 horas, da 26ª sessão ordinária desta Câmara. Ausente o conselheiro Ivan Leles Bonilha, por motivo de férias, estando convocado o auditor Sérgio Valadares para a composição do quórum. Concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta, de acordo com o regimento interno, comunicando desde logo a devolução do processo 207.392.11 ao conselheiro Caio Márcio. Senhor presidente, solicito a inclusão em mesa numa certidão liberatória, número 327-190/12. Devidamente anotado. Auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 390.898.11, 585.966.11, 126.540.12, 588.817.11. E ainda, em substituição ao colega Tiago Barbosa Cordeiro, os processos 374.610.12, 731.954.11 e 366.512.11. Devidamente anotado. Submeto à apreciação do colegiado para aprovação ato número 25, da sessão ordinária do dia 17 de julho próximo passado. Em discussão, votação, aprovado. A palavra está livre. Passo ao relato de minha pauta. Prestação de contas de transferência, processo 198.950.09, Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho. Interessados: Aida Santos Assunção, Jânio Dalla Costa. Prestação de contas de transferência voluntária recebida da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, exercícios de 2008 e 2009, no valor de R$ 37.450,99. Embora devidamente citados, os representantes legais da entidade deixaram de apresentar a CND da obra, o comprovante de recolhimento do saldo remanescente do convênio, bem como deixaram de justificar o atraso de 227 dias no encaminhamento das contas. Informo ainda que consta no processo, página 77, plano de aplicação, com a seguinte descrição: obra, construção de 3 salas, R$ 31.305 reais, cujo valor não foi apresentado o CND, equipamento 6.152, num total de 37.457. A nossa proposta de voto é pela irregularidade das contas, recolhimento parcial dos recursos no valor de R$ 31.411,49, corrigidos solidariamente pela entidade e pelo senhor Jânio Dalla Costa. Aplicação de multas e prazo de 30 dias para cumprimento. Está em discussão. Votação pela regularidade, pela irregularidade. 23.15.16, Instituto Água Viva de Pesquisa, Extração em Aquicultura e Pesca Sustentáveis, Meio Ambiente e Processo de, deve ser, recicláveis pesqueiros. Interessados: Arcângelo Augusto Signor, Douglas Jardelino de Camargo, Guilherme Wolff Bueno.
prestação de contas voluntária firmada entre o Instituto Água Viva de Pesquisa e Extensão em Aquicultura e Pesca Sustentáveis, Meio Ambiente e Processo de Recuperação de Pesqueiros, e a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Exercícios financeiros de 2009 e 2010, o valor de R$ 20.880. Embora devidamente citados, bem como intimados através do despacho 261/12, publicado no Diário Eletrônico do TCE em 16/3/12, os interessados não se manifestaram nos autos, deixando de apresentar os seguintes documentos: termo de cumprimento de objetivos, ato de transferência firmado entre a SET e a entidade, discrepâncias entre a DAT e extratos bancários. Acompanham a instrução pela irregularidade, recolhimento dos recursos, solidariamente pelo Instituto e pelos ex-presidentes do Instituto, Guilherme Wolff Bueno, Arcângelo Augusto Signor. Aplicação de multas e prazo de 30 dias para cumprimento. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 2554-9010, Instituto para o Desenvolvimento Regional de Maringá, interessado José Carlos Barbieri. Transferência firmada entre o Instituto para o Desenvolvimento Regional de Maringá e a Fundação Araucária. Exercícios financeiros 2009 e 2010, valor de R$ 30.074. Devidamente citado, o interessado deixou de apresentar o termo de cumprimento dos objetivos. Acompanhe a instrução pela irregularidade das contas, recolhimento dos recursos, solidariamente pelo Instituto e pelo senhor José Carlos Barbieri, aplicação de multas e prazo de 30 dias para recolhimento. Em discussão, votação aprovada. 23, 13, 31, 11, Universidade Federal do Paraná. Senhor presidente. Zaque Aikel Sobrinho. Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria de solicitar a vista desse processo, senhor presidente. Não havendo manifestação contrária, vista concedida ao conselheiro Caio Márcio. 3167-8711, município de Santo Antônio da Platina. Interessada Maria Ana Vicente Guimarães Pombo. Prestação de contas de transferência entre a entidade e a Paraná Esportes, no valor de R$ 25.000, exercício financeiro de 2010. Após contraditório e ampla defesa, a interessada, a DAT verificou que remanesceu o atraso de 19 dias no encaminhamento das contas, motivo pelo qual opinou pela regularidade com ressalvo das contas e aplicação de multa ao gestor. No mesmo sentido, manifesta o Ministério Público a nossa proposta de voto pela regularidade com ressalva em face do atraso no encaminhamento das contas. No entanto, deixo de acolher a proposta de multa sugerida por economia processual, levando em consideração que o atraso foi de apenas 19 dias. Em discussão, votação, aprovado. Processo de servidores, 22624212, interessado Josemar Ribas de Melo. Requerimento formulado por ocupante de cargo de analista de controle, que solicita contagem de tempo de serviço prestado ao regime do INSS. Tempo requerido de 5 anos, 5 meses e 3 dias. Acompanho a instrução e apresento a proposta de voto pela averbação do tempo de serviço para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, conforme a instrução. Em discussão. Votação aprovada.
Prestação de contas anual, processo 15795611, Câmara Municipal de Santa Teresa do Oeste. Interessados: Juliana Soares de Oliveira Marciniak, Luiz Roque Pereira, Valderi Pedro Algeri. Prestação de contas da Câmara citada relativa ao exercício financeiro de 2010. Oportunizado efeito contraditório, a DCM mantém restrição quanto ao excesso de 0,05% de despesa da Câmara. Recomenda a adequação do sistema de contabilidade, visando harmonizar os demonstrativos contábeis. No mesmo sentido, manifesta o Ministério Público. A nossa proposta de voto é pela regularidade com ressalva das contas, tendo em vista o percentual de 0,05% de excesso na despesa da Câmara. Recomenda-se ao representante legal do Poder Legislativo a adequação do sistema de contabilidade, visando harmonizar os demonstrativos contábeis. Em discussão. Votação aprovado. 1653-5511, Fundo de Previdência Municipal de Orizona. Interessado: Silene Maria Buzinaro da Costa. Prestação de contas do Fundo de Previdência do município, referente ao exercício de 2010. Após oportunizar e analisar o contraditório, a DCM manteve seu posicionamento no que se refere ao relatório do controle interno apresentado, justificando que o documento anexado ao ofício da defesa, número 19/11, páginas 8 a 11, não atende ao modelo exigido através da Instrução Normativa 5211 desse Tribunal, cujo conteúdo deve ser específico para cada entidade. Observa ainda que a cópia encaminhada ao presente contraditório refere-se ao relatório que a Controladoria encaminha bimestralmente ao chefe do Executivo. Ao final, conclui pela irregularidade das contas, cabendo a aplicação de multa administrativa em face do atraso no envio da prestação eletrônica. Recomenda ainda que a entidade proceda à adequação do sistema de contabilidade, visando harmonizar os demonstrativos contábeis. No mesmo sentido, manifesta o Ministério Público. A nossa proposta é pela irregularidade das contas, aplicação de multa com base no artigo 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar, no valor de R$ 654,23. A senhora Silene Maria Buzinaro da Costa, ainda da multa do 87.3b da mesma lei, no mesmo valor, à mesma responsável. E recomendações ao Fundo de Previdência para adoção de medidas para adequar o sistema contábil. Em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra para discutir. Obrigado. Senhor presidente, quer dizer que essas contas estão sendo julgadas irregulares por uma questão formal, quer dizer, os balanços contábeis, as peças contábeis não correspondem à legislação, ao que prevê a Lei 4.320 e as orientações do tribunal, é isso? Quer dizer, não há, em princípio, nenhum... Foi oportunizado, Vossa Excelência, permite? Foi oportunizado o contraditório e o documento que foi anexado com esclarecimentos não era o documento cabível. Então, inexiste o documento necessário para que as contas possam ser aprovadas. Vossa Excelência me Eu expliquei que o ofício da defesa não atende ao modelo exigido através da Instrução Normativa 5211. Quer dizer, o que ela mandou foi um documento, que é um relatório que o controlador interno... A controladora deve fazer à prefeita, ao chefe do município. E não é o documento exigido pelo tribunal através da instrução normativa. Ok. Vossa Excelência me concederia a gentileza de ter vista dos autos? Não havendo manifestação contrária,
Desde que Vossa Excelência devolva, né? Está concedido o visto da Vossa Excelência. (211, 152-11), Câmara Municipal de Pontal do Paraná. Senhor presidente. Interessados: Nelson Lorenzoni e Valdivino Simões Perico. Pela ordem, conselheiro Caio Márcio. Eu gostaria de solicitar vista, senhor presidente, se possível. Não havendo manifestação contrária, vistas concedidas a Vossa Excelência. 221, 140-11, Regime de Previdência Social do município de Doutor Ulisses. Interessados: Ariete Rocio Assis da Rosa, Rosa Bestel, Sebastião Vandil de Matos. Prestação de contas do regime de previdência do município, exercício de 2010. Foi oportunizado o contraditório e ampla defesa em face da restrição referente à ausência do certificado de regularidade previdenciária e a ressalva no que diz respeito à abertura de crédito adicional acima do limite autorizado. Foi feita a abertura de 84%, sendo que o limite consignado na lei era de 30%. A DCM, no final, opina pela irregularidade das contas, bem como a aplicação de multa administrativa. Informo que, extemporaneamente, foi juntada uma petição, na qual o atual presidente, senhora Ariete do Rocio Assis Rosa, noticia que não possui o certificado de regularidade previdenciária e que a entidade vem procurando regularizar suas pendências, o que não conseguiu até o presente momento. O MP corrobora o posicionamento adotado pela DCM e nós acompanhamos pela irregularidade das contas, aplicação de multa e prazo de 30 dias para cumprimento. Em discussão, auditor Sérgio Valadares. Senhor presidente, em relação à primeira irregularidade, eu já analisei vários processos e eu entendo que, como a Lei 43.20 determina, a abertura de crédito adicional é de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, ainda que o crédito se destine àquela entidade. Então, essa irregularidade, eu no meu voto, se Vossa Excelência me permite, eu afasto como irregularidade imputável ao regime de previdência social do município. E ela deve ser imputada, a meu juízo, ao prefeito nas contas respectivas. E a segunda irregularidade, a falta de certidão junto ao INSS, quer dizer, essa aí... Certificado de regularidade previdenciária. Essa não há como deixar de imputar ao regime. Então, apenas essa observação, se Vossa Excelência pudesse refletir, porque a lei prevê que a abertura de crédito orçamentário é atribuição do prefeito, né, mesmo que seja destinada a outro órgão. A abertura de crédito é responsabilidade do prefeito, sem dúvida nenhuma. Mas o responsável pelo regime de previdência é o responsável pelo que recebe de valores, né? Ele é responsável pelo fundo. Eu não vejo como punir o prefeito e nem como não punir ninguém. Embora reconheça como correto o entendimento de Vossa Excelência de que quem abre é o prefeito, mas como nós estamos analisando o regime de previdência nesse momento, nós não podemos punir o prefeito, neste caso. Então, a irregularidade deve ser atribuída ainda, no meu entendimento, salvo um estudo mais acurado e mais apurado que devo fazer de processo dessa natureza, mas eu ainda vou manter o meu posicionamento. Mas Vossa Excelência pode proceder o voto discordante, né? E eu submeterei a apreciação do ilustre conselheiro Dr. Caio Márcio.
Pois não, senhor presidente. Então, eu tenho feito isso em outros processos, eu remeto, então, a análise, quer dizer, nos meus processos, o que eu apresento é a remissão, quer dizer, que esse fato seja remetido às contas municipais, de responsabilidade do chefe executivo, afastando isso do gestor dos órgãos, né? Então, eu vou manter, então, essa minha proposta, que é apenas uma divergência parcial, porque a outra irregularidade está mantida, por questão de coerência, eu mantenho, então, a proposta que apresentei, afastando essa irregularidade. Perfeitamente. Eu submeto, então, ao conselheiro Caio que ambas as propostas são pela irregularidade. Vossa Excelência. Por 2 votos a 1, prevalece a proposta do relator. Processo 22681811, Serviço Municipal de Água e Esgoto de Dr. Ulisses, interessado Aldo Salles Bacelar e Ari da Silva. Prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2010. A DCM sugere o contraditório e ampla defesa em face da restrição referente à ausência de pagamento da dívida confessada junto ao regime próprio da Previdência, no valor de R$ 3.904,90. Como ponto de recomendação, aponta a divergência dos valores do compensado do balanço patrimonial, do SINHA-M e a contabilidade. O responsável, senhor Aldo Salles Bacelar, deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação ou documento. Assim, a DCM ratifica o seu posicionamento pela irregularidade, bem como a aplicação de multa, pelo menos deixar de atender solicitação do tribunal. O Ministério Público adota o mesmo posicionamento e a proposta do relator é no mesmo sentido. Irregularidade das contas, aplicação de multa do 87.3, parágrafo 4º, outra multa do 87.1b, o 87.1b da Lei Complementar, no valor de R$ 130,85, ambos de responsabilidade do senhor Aldo Salles Bacelar. E com recomendações ao representante legal do Serviço Municipal de Água e Esgoto para adoção de medidas no sentido de regularizar divergências. Em discussão, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência para apresentar o voto pela regularidade com ressalva, porque eu entendo que o valor do débito previdenciário não é significativo e pode ser resolvido, creio eu, rapidamente, um débito de R$ 3.000. Tenho também na minha pauta um processo semelhante em que há um débito previdenciário de valor semelhante. Eu estou fazendo essa proposta pela ressalva e determinação para que adote a medida corretiva. Apenas a título de exemplo, na sessão passada eu relatei um processo em que havia alguma divergência entre a DCM e a contabilidade do órgão, porque às vezes há pequena divergência de valor previdenciário a ser recolhido, em razão de algumas verbas que se entendem que não cabem incidência. Aqui eu entendo que Vossa Excelência deu a oportunidade de defesa e não houve, ele ficou revel. Mas considerando o pequeno valor do débito, eu proponho regularidade com ressalva. Quanto ao fato de aplicar multa ao responsável por ele não ter apresentado contraditório, eu entendo que essa multa não é devida. O direito de defesa é um direito. Ele pode não se defender, ele fica revel. É diferente de quando o tribunal, para fazer uma investigação, solicita, olha, sejam encaminhados os livros da obra. Aí o tribunal precisa do documento para avaliar determinado ato de gestão. Aqui é apenas a defesa que ele não fez. Então, com a devida vênia, eu apresento a proposta de regularidade com ressalva, sem multa. Eu entendo o posicionamento de Vossa Excelência, mas eu contesto, porque o valor do débito pode ser de 3.000 como de 30. Ele existe, né, e não devia existir. E no caso da falta de atendimento à determinação do tribunal, eu acho ainda mais grave, porque ele poderia fazer algum tipo de esclarecimento
E até, pelo valor, até fazendo um estudo mais aprofundado, poderíamos até aprovar. Mas o seu não comparecimento significa culpa. Aquele que não se defende, ele deixa entender que é culpado, porque não se defendeu. Por causa disso, eu vou manter o meu posicionamento, acompanhando a instrução processual, com todos os itens que já relatei. Conselheiro Caio Márcio, há um voto de minha parte pela irregularidade, acompanhando a instrução, e o auditor Sérgio, ele opta pela regularidade das contas. Com ressalva, né? Com ressalva. Eu vou acompanhar o ilustre auditor, conselheiro. Por 2 votos a 1, prevalece o voto do ilustre auditor, que fica responsável pela feitura de acordo, não é? No mais breve espaço de tempo possível, bem como das assinaturas faltantes, cuja relação a senhora secretária já lhe passou. Processo 12.17.97.12, Câmara Municipal de São José dos Pinhais, interessado Assis Manuel Pereira. Prestação de contas referente ao exercício de 2011, conforme instrução pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovada a regularidade. Processo 177.423.12. Previdência São José, Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município. Exercício financeiro de 2011, acompanhando a instrução processual pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. 18.29.66.12, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgotos de Porto Barreiro. Interessado Itamar Mate. Exercício de 2011, acompanhando a instrução pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas de prefeito municipal, 169.060, município de Farol. Interessado Dirnei de Fátima Gandolfi Cardoso, referente ao exercício financeiro de 2010. A DCM sugere o contraditório e ampla defesa em face das seguintes restrições apontadas. A. Abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas no percentual de 0,33%. C. Falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios notificados entre 4 de 5 de 2000 e 1 de 7 de 2009. D. Valores do ativo passivo financeiro do balanço patrimonial do SIM-AM e contabilidade não confere. Como pontos de recomendação ainda, apresenta a não efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos na PPA e LOA, valores do ativo e o passivo permanente do balanço patrimonial do SIM-AM e contabilidade não conferem, e valores do ativo e o passivo compensado do balanço patrimonial do SIM-AM e contabilidade também não conferem, a existência de quatro obras paralisadas. Isso tudo apenas como recomendação. Houve o contraditório, a interessada encaminhou documentos e esclarecimentos e, analisando-os, a DCM manteve seu posicionamento no que se refere ao resultado deficitário das fontes não vinculadas, que após novo cálculo ficou num percentual de 0,15%, motivo pelo qual opina pela irregularidade das contas e aplicação de multa, ressaltando já a possibilidade do colegiado expender tratamento análogo a outras decisões. Manteve ainda as recomendações. A nossa proposta pela emissão de parecer prévio propondo a regularidade com ressalva das contas, tendo em vista que o resultado financeiro deficitário foi de 0,15%, índice já albergado pela jurisprudência desta Corte e fazendo recomendações ao município. Em discussão, votação aprovada. A pauta
está esgotada. Agradeço a atenção de todos e, para o relato de sua pauta, passo a palavra ao conselheiro Caio Márcio. Ilustre presidente conselheiro Artagão do Matos Leão, caros componentes dessa primeira Câmara, eu inicio com o processo incluído em mesa hoje, que é uma certidão liberatória. O processo é 327.190/12. O município é de Paranavaí e o interessado é Rogério José Lorenzetti. Diretoria de Contas Municipais, diretoria de DAT e de JUR opinam favoravelmente, embora a de JUR tenha constatado atraso no cumprimento de algumas diligências, mas que entende não seja obstáculo para a concessão da certidão. A diretoria de execuções apontou a existência de débito junto à Secretaria da Fazenda, considerando assim que o município não está apto a obter a certidão. O Ministério Público citou todos os procedimentos com diligências pendentes, entende que se configuraram impeditivos à certidão. Concluiu o Ministério Público pelo indeferimento diante da existência de sanção de restituição de valores escrita em dívida ativa, com determinação para que o município cumpra as pendências nas diligências determinadas por esta Corte. Em que pese as considerações do Ministério Público, observa-se que o não cumprimento das diligências não seria causa para a não concessão da certidão. De outra parte, a informação da diretoria de execuções, que detectou a existência da sanção de restituição de valores aplicada ao município, que se encontra inscrita em dívida ativa, impede a emissão da certidão. Assim, a proposta de voto é pela não concessão da certidão liberatória. Eu voto. Em discussão, votação, aprovado. Quanto à pauta, o primeiro processo é uma prestação de contas anual, o processo é 155.031.11, Fundo Municipal de Prevenção às Drogas de Curitiba, prestação de contas do exercício de 2010. A diretoria de contas municipais manifestou-se pela regularidade. O Ministério Público opinou pela regularidade, ressalvando a diferença entre a receita prevista e a realizada, entendendo pela necessidade do órgão equalizar a previsão orçamentária com a respectiva arrecadação, sob pena de caracterizar prejuízo ao erário, em razão da conduta omissiva, passível de punição nos termos da lei orgânica, e faz recomendações. Acompanha a instrução e voto pela regularidade das contas de responsabilidade do senhor Fernando Destito Francischini e Nazir Abdala Chaim. Recomendo o apontado pelo Ministério Público para que a administração observe a devida harmonia quando da fixação das despesas, para que estas fiquem em nível compatível com a possibilidade de realização histórica das receitas. É o voto. Está em discussão, votação, aprovado. O seguinte é um 58.715.11, Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba. A interessada é a senhora Fernanda Bernardi Vieira Richa e Leandro Nunes Meller. Prestação de contas do exercício de 2010. A Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público opinam pela regularidade com ressalva. E a proposta de voto é pela regularidade, ressalvando a extrapolação do limite de abertura de créditos orçamentários autorizados pela lei orçamentária. Eu voto. Em discussão, aprovado. 158.740.11, Fundo Municipal para Crianças e Adolescentes de Curitiba. Prestação de contas, exercício 2010. A Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público opinam pela regularidade com ressalva. O Ministério Público ainda recomenda ao Legislativo cautela frente a projetos que contemplem amplas possibilidades de alteração orçamentária. E a proposta de voto é pela regularidade, ressalvando a extrapolação do limite de abertura de créditos orçamentários autorizado pela lei orçamentária das contas de responsabilidade da senhora Fernanda Bernardi Vieira Richa e do senhor Leandro Nunes Meller. Eu voto. Está em discussão, votação, aprovado. 168.710.11, Instituto Curitiba Arte e Cultura.
Interessados são Newton Cordone Júnior e Ulisses Yaroshinsky. Também uma prestação de contas do exercício de 2010. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público opinam pela regularidade. Ressalta o Ministério Público que a responsabilidade da ressalva deve ser atribuída ao contador, senhor Edson Bernardi, que deve fazer os ajustes necessários à rigidez das contas. E a proposta de voto é pela regularidade, ressalvando que os valores do ativo passivo financeiro do balanço patrimonial do SIM-AM e a contabilidade não conferem, bem como os valores do ativo passivo permanente do balanço patrimonial do SIM-AM e a contabilidade também não confere, com divergências superiores a 10 salários mínimos, e assim determino que o contador, senhor Edson Bernardi, proceda aos ajustes necessários nas demonstrações contábeis conforme apontado. Voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. 169-903-11, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Prestação de contas do exercício de 2010. A Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público opinam pela regularidade das contas e a proposta de voto é pela regularidade das contas de responsabilidade do Sr. Cléver Ubiratã Teixeira de Almeida, com a recomendação feita pela diretoria. É o voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. O seguinte é o 210.970-11, Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo. Prestação de contas do exercício de 2010. A Diretoria de Contas Municipais opina pela regularidade. O Ministério Público se posiciona pela irregularidade, tendo em vista que a Câmara não possui em seu quadro efetivo servidor no cargo de contador, terceirizando as atividades. Cita ainda o Ministério Público outro parecer ministerial pertinente a outro protocolo de admissão de pessoal encaminhado para apreciação de concurso público que teve a finalidade de legitimar a ocupação em cargos de natureza efetiva por quem era detentor de vínculos precários de natureza comissionada, efetivando o procurador jurídico e a Secretaria Administrativa. Concluiu pela necessidade de restituição dos valores pagos à empresa contratada para a realização do concurso, como também pela instauração de tomada de contas extraordinária contra a empresa e demais entidades públicas contratantes, sem prejuízo de apuração de responsabilidades dos agentes municipais, bem como a suspensão dos contratos em curso. A instrução da Diretoria de Contas Municipal é conclusiva pela regular apresentação das contas analisadas, enquanto o Ministério Público visualiza a terceirização de atividade técnica, fator que aduzo como único desfavorável à aprovação das contas, ao observar o disciplinamento desta Casa acerca do Acordo 1111/08 e do prejulgado número 6, que também prevêem possibilidades de terceirização motivadas pela extinção ou inexistência de cargo. Assim, com a recomendação da devida anotação pela Diretoria de Execuções, o voto é pela regularidade com ressalva das contas de responsabilidade do senhor Roberto Alves Pacheco. Entendo ainda que as conclusões do parecer ministerial referentes ao concurso levado a efeito pela Câmara, que apontam indícios de irregularidade, devem ser avaliadas em sede da apreciação da legalidade e registro do concurso. Protocolado 276-904-12, ainda em trâmite nesta Casa, que é a forma regulamentar para a apreciação na matéria, não sendo o caso para esse momento de exame das contas apresentadas. É o voto, senhor presidente. Ele está em discussão. Auditor Sérgio. Senhor presidente, a apreciação da legalidade para fins de registro da admissão, a meu juízo, não impede que o contrato com a empresa que realiza o concurso seja examinado na prestação de contas, especialmente diante de tantas denúncias de fraudes em concurso. Então, se o relator me permite, eu vou pedir vista dos autos. Não havendo manifestação, vistas Vossa Excelência. O seguinte é o 212.73611, Câmara Municipal de Paranavaí. É uma prestação de contas do exercício de 2010.
Diretoria de Contas Municipais manifesta-se pela regularidade. O Ministério Público junto se posiciona pela irregularidade, pois a Câmara não possui em seu quadro efetivo servidor do cargo de advogado, terceirizando as atividades. Assim, eu voto no mesmo sentido do processo anterior, pela regularidade com ressalvo das contas de responsabilidade do senhor Guildário Júlio Santos. Eu voto. Nem concurso, nem servidor. Em discussão, votação, aprovado o voto de Vossa Excelência. O seguinte é o 222-43611, Câmara Municipal de Nova Aliança do Ivaí. Prestação de contas do exercício 2010, a Diretoria de Contas Municipais manifesta pela regularidade, e o Ministério Público novamente se posiciona pela irregularidade. Eu mantenho o mesmo entendimento e voto pela regularidade, com ressalva das contas, de responsabilidade dos senhores Ademir Gonzalez Caneleiro e Éder Moro Maciel. Senhor presidente, como parece... Para discutir, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Como parece que há também uma irregularidade relativa ao concurso público, eu gostaria de pedir vista. Não havendo manifestação do relator, vista concedida a Vossa Excelência. Segundo informações da senhora Procuradora, existe o concurso também. Vistas ao auditor Sérgio Valadares. 226-16811, Câmara Municipal de São Pedro do Paraná. Prestação de contas do exercício 2010. Diretoria de Contas Municipais é pela regularidade, o Ministério Público junto se posiciona pela irregularidade. Mesma coisa. Processo idêntico ao anterior e a proposta de voto é pela regularidade, com ressalva das contas de responsabilidade do senhor Gilmar Aparecido Domingues. Senhor presidente, por economia processual, como também é a mesma matéria? Vossa Excelência tem pedido vistas. Sim, como é a mesma matéria? Da mesma natureza. Só eu gostaria de esclarecer que o plenário não tem aceito esse parecer do Ministério Público, porque em todos os processos dessa natureza, o Ministério Público tem colocado o mesmo parecer. Isso já foi analisado algumas vezes aqui, e o plenário não tem acatado esse parecer de irregularidade, porque existem dúvidas com relação à contratação de empresas, só se houver, evidentemente, provas concretas. O que me parece que não existem. Existem indícios segundo o Ministério Público, mas indícios são meros indícios. E processo dessa natureza o tribunal já tem aprovado. Apenas esclarecimento. Mas Vossa Excelência, evidentemente, está solicitando vistas e desse também, vistas concedidas a Vossa Excelência. Tudo isso em consequência da lei orgânica, o artigo 16, parágrafo 3º, que diz que o tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência, o descumprimento de determinações de que o responsável tenha tido ciência feita em processo de tomada ou prestação de contas. Pela consta, todos os processos foram aprovados conforme... Na verdade, neste caso não houve votação, né, ilustre conselheiro? Eu fiz só um esclarecimento, mas o auditor Sérgio ele está pedindo apenas vistas para, evidentemente, analisar, então vista concedida. Eu tenho a impressão que me perdi, mas eu acho que é o 151-23812. 146, da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Inácio Martins. Exato. O processo que então eu vou relatar é 146-37412. Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Inácio Martins. Prestação de contas do exercício 2011. Tanto a Diretoria de Contas Municipal e Ministério Público opinam pela regularidade. E a proposta de voto é pela regularidade das contas de responsável do senhor Ismael César Padilha, com a recomendação feita pela diretoria. É o voto. Está em discussão, votação, aprovado. O seguinte é 151-23812, Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, também a prestação de contas do exercício
de 2011. Diretoria de Contas Municipais opina pela regularidade, o Ministério Público se posiciona pela irregularidade da prestação. É o mesmo caso, está como os demais processos semelhantes relatados por mim hoje. É a mesma história. Eu tenho aqui no julgamento, conforme a instrução, o posicionamento do Ministério Público, pelo menos na minha pauta. É irregular? Irregularidade. É o mesmo caso dos anteriores. Então, vistas ao auditor Sérgio Valadares. 154-598-12, Câmara Municipal de Palutina, prestação de contas do exercício de 2011. Eu acompanho as manifestações da Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade das contas, de responsabilidade do senhor Sérgio Luiz Sevignani, com as recomendações feitas pela diretoria. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. 155-713-12, Fundo de Previdência do município de Rio Bonito do Iguaçu. A interessada é Cirlei B. Boaroli. Prestação de contas do exercício de 2011. Eu acompanho as manifestações tanto da Diretoria de Contas Municipais como do Ministério Público e voto pela regularidade das contas de responsabilidade da senhora Shirley Boaroli, com a recomendação feita pela diretoria. Está em discussão. Votação. Aprovado. 165-700/12, Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste. Prestação de contas do exercício de 2011. Também acompanho a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade das contas e de responsabilidade do senhor Valdomiro Antunes Zeferino, com a recomendação feita pela diretoria. Em discussão. Votação. Aprovado. 166-375-12, Fundo de Previdência de Reserva do Iguaçu, prestação de contas também do exercício de 2011. Eu acompanho a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade das contas, de responsabilidade da senhora Soeli Caldas Ribeiro, com recomendação feita pela diretoria. Em discussão. Votação. Aprovado. 175-749-12, Fundo de Previdência do município de Rio Azul. Interessada é Luciana Gazieiro dos Santos. Prestação de contas, exercício 2011. Acompanho a Diretoria de Contas Municipais, Ministério Público, pela regularidade das contas, de responsabilidade da senhora Luciana Gazieiro dos Santos, com a recomendação feita pela diretoria. Em discussão. Votação. Aprovado. Agora é 194-654-12, Câmara Municipal de Borrasópolis. Também prestação de contas, exercício 2011. Acompanha a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade das contas, de responsabilidade do senhor Lúcio Márcio Alves de Oliveira, com as recomendações feitas pela diretoria. Está em discussão. Votação. Aprovada. 196-860-12, Câmara Municipal do Paraíso do Sul. Prestação de contas também do exercício 2011. A Diretoria de Contas Municipal manifesta-se pela regularidade, o Ministério Público se posiciona pela irregularidade, pois a Câmara não possui em seu quadro efetivo servidor do cargo de contador, terceirizando as atividades. Esse é um dos processos idênticos aos outros já relatados. E, ao que tudo indica, Vossa Excelência vai pedir vista. Vista concedida ao auditor Sérgio Valadares. 163-074-12, Câmara Municipal de Londrina, processo adiado. Acompanha a diretoria para a prestação de contas do exercício de 2011. Eu acompanho a Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público pela regularidade das contas, de responsabilidade do senhor Gerson Moraes de Araújo. Está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas do município de Campina do Sul, o processo é 161-06611, sobre o exercício de 2010. Eu acompanho a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público e voto para que o parecer prévio seja pela regularidade das contas, de responsabilidade do senhor Luiz Carlos Assunção, com as recomendações feitas pela Diretoria de Contas Municipais. Em discussão. Votação. Aprovada. E, por último, 223.410-11, município de Foz do Jordão. É uma prestação de contas do exercício de 2010. Eu acompanho tanto a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público e voto para que o parecer prévio sobre as contas de responsabilidade do senhor Anildo Alves da Silva seja pela regularidade, com as recomendações feitas pela diretoria.
Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros dessa primeira Câmara. Esta presidência agradece a Vossa Excelência. Para o relato de pauta, passa a palavra ao auditor Sérgio Valadares. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor conselheiro Caio, excelentíssima senhora procuradora, doutora Ângela, excelentíssima senhora secretária, doutora Vera, senhores servidores, senhoras e senhores, relato processo 127.501/2005, prestação de contas do senhor Zani Dalton Fará, presidente da Autarquia Municipal de Esportes de União da Vitória em 2004. Conclusivamente, após a análise das justificativas apresentadas pelo responsável, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se uniformemente no sentido de que o Tribunal julgue as contas irregulares em razão de falta de repasse de contribuições patronal e a cargo do servidor ao regime próprio de previdência. Além disso, são apontados itens de ressalva. É o relatório. Eu passo ao voto. Verifico pelo demonstrativo que houve diferenças apontadas pela DCM em todos os meses do exercício. Em janeiro, deixou de ser recolhido, de acordo com a DCM, o valor de R$ 169,86 em relação à contribuição dos servidores e R$ 233,55 em relação ao empregador. E assim por diante, variando entre 160 a 140, e o total do ano, 1.920,42 a cargo do servidor e 2.640,79 a cargo do empregador, de acordo com o levantamento da DCM. E ela propõe que, em razão dessa diferença de recolhimento, sejam as contas julgadas irregulares. Eu estou seguindo o mesmo posicionamento que apresentei no processo anterior, do Serviço Social, um processo que Vossa Excelência relatou, propondo que esse pequeno valor seja considerado como causa de ressalva, sem prejuízo de determinar que coloque em dia as contas previdenciárias, pela regularidade com ressalva. Está em discussão o meu voto conhecido, já nessa sessão. Então, por 2 votos a 1, contra o meu voto, prevalece a proposta do senhor relator. Processo 137.35111, aposentadoria da senhora Elizabeth Blasque Pelissari, no cargo de professora do município de Umuarana. São processos semelhantes aos que eu já relatei na sessão passada. A diretoria jurídica manifesta-se pela legalidade de registro, entretanto, verifica que não há expressa menção do valor dos proventos. Por conta disso, o Ministério Público entende que deve ser aplicada a multa ao subscritor do ato, ao agente responsável pela prática do ato, em razão de não observância das normas desse tribunal. Eu estou propondo, no mérito, a legalidade de registro, conforme manifestações uniformes, mas estou deixando de acatar a proposta de multa e apenas determinando que, nos futuros atos, que o gestor faça constar o valor dos proventos, aí sim, sob pena de eventual multa por descumprimento da determinação. Vossa Excelência já concluiu? Já concluí. É pela legalidade de registro e determinação sem multa. Para discutir, eu indago a Vossa Excelência que ofereceu seu voto dizendo regularidade de acordo com a instrução. Desculpa. É legalidade e registro. A diretoria jurídica assegura estarem preenchidos todos os requisitos necessários. De quantos municípios? Processo 137.35111, aposentadoria. A Vossa Excelência, então, desculpa. pulou os primeiros. É porque eles estão adiados ou com vista. Eu relatei o primeiro e pulei os seguintes. Desculpa. Eu que peço desculpas a Vossa Excelência, seu voto está perfeito e eu o acompanho. Obrigado, desculpa. Também está aprovado. O processo seguinte é idêntico, 158.804.11, aposentadoria da senhora Filomena de Siqueira, no cargo de auxiliar de enfermagem do município de Colombo. É idêntico ao anterior, então o voto é o mesmo, pela legalidade, registro e determinação. Em discussão, votação, aprovado. 552.294.12, aposentadoria da senhora Eliane de Fátima Bortolã, professora da Secretaria de Estado da Educação. Idêntico, pela legalidade... Aliás, esse não é idêntico, não. A
A diretoria jurídica assegura que, à época da inativação, a servidora contava com 50 anos de idade, 29 anos, 2 meses e 21 dias de tempo de contribuição, mais de 20 anos no serviço público, mais de 10 anos na carreira e mais de 5 anos no cargo de referência. Verifica a existência de comprovação de efetivo exercício na função de magistério, o que garante a redução dos requisitos de idade e tempo de contribuição. No entanto, manifesta-se pela negativa de registro porque o cálculo dos proventos não coincidiu com a última remuneração percebida pela interessada, razão pela qual propôs a concessão de contraditório. Antes de manifestar-me acerca da citação, solicitei a oitiva do Ministério Público, que opina pelo registro do ato, levando em conta que o cálculo foi corretamente elaborado, nos moldes do precedente desse tribunal, acórdão 163808. Com efeito, conforme se observa nos autos, ao valor da remuneração foi incluída a média das aulas extraordinárias trabalhadas e a média da gratificação de serviço noturno, conforme se atesta às páginas 36 e 37. Sobre esse assunto, o acórdão 1638 do Tribunal Pleno fixou o entendimento. No que tange à composição dos proventos, conclui-se que a média das aulas extraordinárias e demais vantagens descritas pelo decreto tal devem ser consideradas como verbas inerentes ao cargo efetivo. Assim, considerando que os cálculos demonstram a média, considero legal e determino o registro do ato em conformidade com o que propõe o Ministério Público. Então, a proposta é no sentido que julgue legal e determine o registro pelos fundamentos apresentados pelo Ministério Público e sintetizados por mim, e que determina a Paraná Previdência e a unidade responsável pela expedição do ato concessório, no caso presente, a Secretaria de Estado da Administração e Previdência, que na formalização dos futuros atos de concessão, de aposentadorias, pensões e reformas, faça constar expressamente o valor dos proventos. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, agora também eu salto um processo que está com vistas ou adiado, e passo ao processo 260-660-08. É um relatório de auditoria. Perfeitamente. Trata-se de relatório de auditoria realizado no município de Chopinzinho com vistas à fiscalização de obras e serviços de engenharia. O valor total analisado foi de R$ 915.427,45. Na auditoria, conforme relatado pela Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, foram identificadas falhas em relação à obra no ginásio de esportes Frei Vito, realizada em virtude de convênio no valor de R$ 273.289,59, firmado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, com interveniência do Paraná Urbano, e o município de Chopinzinho. Foram apontadas as seguintes falhas. Deixou-se de apresentar os originais das propostas dos participantes, deixou de constar no processo licitatório. Em relação ao contrato, verificou-se a ausência de designação de representante da administração para acompanhamento e fiscalização, nos termos do 67 da 866693. Em relação ao pagamento e emissão de empenhos em momentos posteriores à data de emissão das notas fiscais. Em resumo, senhor presidente, após as oitivas, a própria coordenadoria considerou que as falhas são todas de natureza formal e esclareceu que, no entanto, as auditorias têm também o caráter pedagógico e, por isso, propôs essas determinações. Eu verifico que o Ministério Público, diante das mesmas falhas, entendeu de forma diferente, entendendo que não se tratava apenas de falhas formais e que justificariam recomendações, digamos, didático-pedagógicas, e propôs imputação de multa ao gestor e outras medidas sancionatórias. Eu estou pedindo ver no Ministério Público, mas entendendo que as falhas são de natureza realmente formais, podem ser objeto, como disse a coordenadoria, de atuação pedagógica deste tribunal. Estou acatando, portanto, as determinações e orientações propostas pela coordenadoria. Verifiquei também que uma parte das obras foi realizada com recursos federais e que cabe, portanto, ao Tribunal de Contas da União. No entanto, estou deixando de propor encaminhamento ao Tribunal de Contas da União por entender que não há indício de nenhuma irregularidade grave e que o próprio Tribunal de Contas tem os mecanismos
para acompanhar esses convênios. Portanto, é pela aprovação do relatório, nos termos da Coordenadoria de Auditoria, com as recomendações e determinações de orientação ao município. Em discussão, votação, aprovado. O processo seguinte, senhor presidente, é um relatório de auditoria, processo 32.814.011, originário. Esse processo é se não me engano, o último remanescente de uma série, de um total de 11 processos, que surgiu do desmembramento de uma auditoria volumosa, realizada no município de Londrina, naquele conturbado exercício ainda de 1999, em que foram realizadas comissões parlamentares de inquérito, afastadas autoridades, afastado o prefeito, e esse aqui é o último deles, e o mais complexo, porque se refere ao próprio município de Londrina, no caso, a autoridade responsável, o senhor Antônio Cassimiro Bellinati. Eu vou procurar resumir, o voto e relatório tem 68 páginas, mas, em suma, foram apontadas várias irregularidades, muitas delas que se repetiram em exercícios posteriores e foram motivos pelos quais o tribunal emitiu parecer prévio pela irregularidade. Eu vou, então, passar diretamente à análise sintetizada de cada uma dessas falhas. Primeira delas, manutenção de frente de trabalho sem observância de quaisquer dispositivos legais. A equipe constatou um crescimento ao longo de 96, 97, 98, 99, da quantidade de trabalhadores em frentes, nessas denominadas frentes de trabalho. E verificou, em síntese, que houve um desvirtuamento, uma distorção do conceito de frente de trabalho, que surgiu inicialmente pela legislação do município como destinada a empregar trabalhadores rurais, mas acabou sendo estendida, e aí se verifica que o gabinete geral da prefeitura tem 88 servidores, administração 73, educação 409, e assim por diante, chegando a 2.138 servidores contratados precariamente por esse chamado, denominado frente de trabalho. O responsável alegou que essa prática vinha desde 1981 e que ele procurou adotar medidas, criou comissões para resolver o problema, mas que não poderia simplesmente demitir todos esses servidores que fariam falta à administração. Eu verifiquei que, efetivamente, as medidas não surtiram efeito, e eu estou acompanhando os precedentes anteriores em que o tribunal considerou causa de irregularidade essa contratação irregular. Então, isso aqui é um relatório de auditoria, eu estou considerando que isso é uma irregularidade que deve ser levada em conta na análise das contas. A segunda é retribuição adicional variável, pagamento segundo o exame inicial, sem critérios. É uma gratificação paga à fiscalização com base na produtividade, e inicialmente a equipe considerou que não havia critérios objetivos. Eu analisei a legislação e afastei esse fato como irregular, porque entendi que existe uma legislação criteriosa, definindo as regras de distribuição dessa gratificação, que existe também, ou existia também no âmbito federal, a famosa RAV, remuneração por atividade que diz respeito à arrecadação do município. Se a arrecadação é maior, então os fiscais ganham uma gratificação. Eu analisei, então, em 5, 6 páginas, estou afastando esse fato como irregular. Item 3, despesas imotivadas com recepções. Aqui verifiquei que são lançamentos de livros, recepção de autoridades, e estou seguindo a orientação do Tribunal de Contas da União, que, num acórdão recente, determinou à Escola Superior de Guerra que evite a realização de despesas com festividades e outros eventos congêneres que não guardem relação com objetivos da instituição, em razão da inexistência de norma legal. Ou seja, é uma questão de austeridade, mas não ficou demonstrado o desvio de recursos. Então, estou também considerando que não é razão para, nas contas, isso justificar a irregularidade das contas.
Estou fazendo também uma observação em relação a uma despesa que foi considerada como de ensino e não deve ser considerada. Subvenções financeiras ao esporte semiprofissional e profissional, também uma série de repasses a entidades culturais e esportivas, judô, basquete, tênis de mesa, handebol, etc. São diversos repasses, e em que também não está, a meu juízo, constatado irregularidade. São formas de incentivo. Eu estou determinando que observe a Lei 4320 de 64, no que trata as subvenções sociais, a Lei 9615 de 98, os recursos, que trata dos recursos necessários ao fomento de práticas desportivas, nos termos do artigo 217 da Constituição. Ou seja, estou fazendo uma série de determinações, orientações, mas também estou considerando como causa de irregularidade esse fato. Quinto fato, contratação da Confederação Brasileira de Futebol por um processo de inexigibilidade. A CBF foi contratada para a realização dos Jogos Pré-Olímpicos de Futebol, realizados no município. O valor é considerável, 2.175.000, no entanto... Pois não. Ilustre auditor, pela ordem, Vossa Excelência me concede uma parte. Quando Vossa Excelência se referiu aí a essa contratação sobre Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, me veio à memória que essa matéria, parece-me que nós já discutimos aqui quando da apreciação das contas relativas a esse ano, ou alguma coisa parecida. Será que nós não estamos discutindo, e será que não vamos votar por mais de uma vez a mesma matéria? Eu, sinceramente, tenho dúvidas. Porque aqui, quer dizer, o exercício... na verdade está aqui. O período foi de 18 de janeiro foi no ano de 2000, isso aqui. Foi no ano de 2000, mas o processo administrativo é de 99. Por isso eu entendo que o fato repercute nos dois exercícios, não é? Mas, de qualquer maneira, estou dando a mesma solução, que é considerar que não houve, não está demonstrado desvio de recursos, né, embora o valor seja alto para um evento também. Eu agradeço a parte de você. Vossa Excelência tem razão, porque, né, o procedimento se iniciou em 99, mas o evento foi realizado em 2000. Então, as duas contas provavelmente vão analisar a responsabilidade. Mas, de qualquer maneira, afastando a irregularidade. Despesas embolsadas pelo prefeito não justificadas plenamente. Aqui também são várias refeições e diárias em que porque ocorreram também em 99 e em 2000, porque são as mesmas falhas que se repetiram, né? Eu estou também afastando como causa de irregularidade, apenas fazendo aquelas determinações de que sejam mais bem justificadas e esclarecidas. Distribuição de passos urbanos. Como eu disse no início, senhor presidente, essas falhas se repetiram em vários exercícios. Então, também aqui estou afastando como causa de irregularidade. Uniformes para o gabinete do prefeito. Também verifiquei que apenas houve falhas formais no que diz respeito à organização do processo licitatório. Despesas não corretamente justificadas. Distribuição de bolas com logomarca, R$ 2.375. Também entendi que não ficou caracterizada qualquer promoção pessoal. Contratação de serviço de publicidade. Também entendi que não ficou comprovado desvio de recursos, apenas estou determinando ao município que atente para os preços quando da realização de licitações de publicidade, especialmente para o ordenamento da matéria previsto na Lei 12.232 de 2010, que estabelece normas gerais sobre licitações, contratações e publicidade. Obviamente que essa legislação não existia à época e as licitações de publicidade eram efetivamente complexas e muitas vezes com caráter subjetivo. Senhor presidente, seguem então mais 3 ou 4, manutenção financeira, outras 3 ou 4 irregularidades que eu entendi que não ficou caracterizado desvio de recursos
e que, portanto, considerei que não são motivos de irregularidade das contas. Estou, ao final, propondo a aprovação parcial, aprovação do relatório com essas observações, juntada às contas, e, finalmente, para que possamos, finalmente, julgar as contas, emitir o parecer sobre as contas do prefeito e julgar as contas das demais entidades. Muitas delas, por esses relatórios desmembrados, não apresentam falhas graves, como foi o caso de várias autarquias, me lembro aqui a administração de cemitério, etc., em que, pela separação dos processos, nós podemos constatar que não havia falhas irregulares. Então, finalmente, com a aprovação desse relatório, ele será juntado às contas de 99, que estão todas reunidas, o município e mais cerca de 10 entidades, para que possamos julgar essas contas com base nessas informações destrinchadas, não é? E a proposta, então, é pela aprovação do relatório com essas observações que fiz, e anexação às contas. E, finalmente, para que se levante o sobrestamento daquelas contas e possamos julgá-las. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, agradeço a atenção de todos, era o que tinha a relatar. Esta presidência agradece a Vossa Excelência e deixa a palavra livre. Convoco uma próxima sessão para 31 de julho, próximo, julho, 31, sendo a 27ª sessão ordinária desta Câmara, no horário regimental. Levante-se e apresente. Não.